Capítulo 7. Sacrílega mutilação da imagem. Em novembro de 1631, sob o comando do general Arhem, o exército do príncipe eleitor da Saxônia invadiu Praga, provocando pânico entre as tropas imperiais e angústia nos habitantes da cidade. Muitos fugiram, e a igreja de Nossa Senhora da Vitória passou momentaneamente para as mãos dos protestantes. Frei João Maria, por prudência, transferiu o noviciado para Munique, permanecendo em Praga com apenas mais um frade para custodiar o convento. Praga capitulou. Os soldados protestantes invadiram igrejas e conventos, profanando e destruindo os objetos do culto católico. Puseram na prisão os 2 frades carmelitas e começaram a depredar o convento. Vendo no oratório dos noviços a imagem do menino Jesus, começaram a rir e a zombar dela. Um dos soldados, desejoso de mostrar-se diante dos outros, com a espada decepou as mãozinhas da imagem, sob os aplausos dos companheiros. Depois empurrou-a para o meio dos escombros, a que ficara reduzido o altar. Ali o menino Jesus ficou esquecido. Em maio de 1632, o general das tropas imperiais, Albrecht de Wallenstein, expulsou o exército saxão de Praga e os carmelitas puderam voltar à sua igreja. Em 1634, com uma contribuição do imperador, o noviciado foi reconstituído. Porém, uma vez mais, os carmelitas tiveram que fugir para Praga quando foi invadida pelas tropas do general sueco Banner, e só puderam voltar quando o general Colloredo expulsou os invasores. Frei Cirilo não voltou com eles, e assim ninguém mais se lembrou da imagem do menino Jesus. 3 anos mais tarde chegou Frei Cirilo, e logo deu pela sua falta. Procurou a preciosa imagem, mas não a encontrou. Não havia o que fazer. Reencontro da imagem que salva a cidade. A paz, entretanto, não fora duradoura. Os suecos, rompendo os acordos, sitiaram outra vez Praga, queimando em seu caminho castelos e povoações. O prior dos carmelitas recomendou a seus frades que rezassem, pois só a oração podia salvá-los desta vez. Foi então que Frei Cirilo sugeriu que se recomendassem ao pequeno rei e propôs-se a procurar novamente a imagem. Depois de muito trabalho, encontrou-a finalmente atrás do altar, coberta de pó e sujeira. Com alegria, levou-a ao prior. Diante da imagem, com as mãos decepadas, os frades oraram fervorosamente pela salvação da cidade, o que realmente se deu. Inesperadamente, os suecos levantaram o cerco. Quando a imagenzinha foi de novo entronizada no oratório dos noviços, os benfeitores do convento, que também haviam desaparecido durante os anos em que a imagem estivera desaparecida, voltaram a trazer sua ajuda. Novas provações. Novas provações, porém, aguardavam o divino menino. Em 1648, em outra batalha durante a Guerra dos 30 Anos, as tropas dos protestantes suecos invadiram a cidade. Porém, o comandante de seu exército, Königsmarck, a pedido de pessoas influentes, deu garantia de proteção aos carmelitas. Mas o culto protestante foi restabelecido na igreja e o convento convertido em hospital. Entretanto, nenhum dos 160 soldados feridos, ali tratados, atreveu-se a burlar-se do santo menino. Pelo contrário, o próprio comandante dos invasores, general Königsmarck, durante uma inspeção, prostrou-se diante da milagrosa imagem, exclamando: Ó menino Jesus, não sou católico, mas também creio em tua infância e estou impressionado ao ver a fé das pessoas e os milagres que fazes em seu favor. Eu te prometo que, no que me for possível, farei levantar o aquartelamento do convento. E entregou aos frades um donativo de 30 ducados. Pouco depois, os suecos levantaram o assédio de Praga, e todos atribuíram a volta da paz à proteção do pequeno rei. A difícil restauração da imagem. Um dia, Frei Cirilo estava em oração diante do menino Deus, pedindo pela comunidade, quando este lhe disse tristemente:
Tende piedade de mim, e eu terei piedade de vós. Restituí-me as mãos que me cortaram os hereges. Quanto mais me honrardes, mais vos favorecerei. O frade correu a contar ao prior o sucedido, mas este parece não ter dado muito crédito, e por causa da indigência em que estava o convento, disse que era necessário esperar dias melhores, pois havia necessidades mais prementes. Profundamente afligido, Frei Cirilo pediu a Deus que lhe desse os meios de restaurar a imagem. Essa ajuda veio de maneira inesperada. Um nobre estrangeiro pediu a Frei Cirilo para se confessar. Depois disse-lhe: Reverendo Padre, estou convencido de que o bom Deus me conduziu à Praga para me preparar para a morte e fazer-vos um pouco de bem. E entregou-lhe uma esmola de 100 florins. O frade procurou o prior, entregando-lhe a importância e pedindo pelo menos 1 florim para restaurar a imagem. Mas o prior, apesar desse pequeno milagre, disse que isso não era tão premente e podia esperar. Prior mandou que Frei Cirilo tirasse a imagenzinha do oratório e a levasse para sua cela até que ela pudesse ser restaurada. Com lágrimas nos olhos, o frade obedeceu, pedindo ao pequeno rei perdão pela incompreensão de seu superior. Apareceu-lhe então a Santíssima Virgem e o fez compreender que o menino Jesus deveria ser restaurado o quanto antes e que deveria ser exposto à veneração dos fiéis em uma capela a ele dedicada. Uma circunstância propícia surgiu quando foi eleito novo prior pouco depois. Frei Cirilo fez-lhe o mesmo pedido, e este respondeu: Se o menino nos der antes uma bênção, então farei reparar a imagem. Eis que alguém bate à porta do convento. Era uma senhora desconhecida que entrega a Frei Cirilo um bom donativo. Quando ele quis agradecer-lhe, ela havia desaparecido. O prior, entretanto, deu-lhe só meio florim para a restauração, dizendo-lhe que devia bastar. À insignificante importância somou-se logo o generoso donativo de Daniel Rolfe, funcionário da corte, agraciado pelo menino Jesus. Os braços quebrados da imagem foram refeitos de madeira revestida de cera. A imagenzinha, assim restaurada, foi colocada dentro de uma urna de cristal próxima à sacristia. Cumpria-se assim o desejo expresso por Nossa Senhora de que o menino fosse exposto à veneração pública. Confirmação e expansão do culto. No dia 14 de janeiro de 1651, patrocinada pelos senhores de Martinique, realizou-se uma solene procissão que transladou a imagem do Divino Infante da igreja de Santa Maria da Vitória a outros templos de Praga. Foi durante essa cerimônia que foi dado ao menino Jesus o cognome de Gracioso e que uma pequena coroa de ouro foi oferecida por Bernard Ignatius de Martinique. Também neste ano chegou a Praga o prior-geral dos Carmelitas, Frei Francisco do Santíssimo Sacramento, o qual aprovou a devoção ao Divino Infante, recomendando aos frades que a difundissem pelos outros conventos austríacos da ordem e entre os fiéis. Deixou uma carta reconhecendo a legitimidade do culto à sagrada imagenzinha. A carta foi afixada na porta da capela do Menino Jesus. Em 1655, graças à contribuição do barão de Tallenbert, a milagrosa imagem foi colocada em magnífico altar na igreja de Santa Maria da Vitória e solenemente coroada pelo arcebispo de Praga, Dom José de Corte. Ainda hoje se celebra uma festa solene do dia da Ascensão em lembrança dessa coroação. O rei da Espanha concedeu ao Menino Jesus de Praga uma das mais famosas comendas da Europa, a da Ordem do Tozão de Ouro, cuja miniatura feita em ouro foi posta no pescoço da imagem em 1659. No ano de 1675, Frei Cirilo da Mãe de Deus, aos 85 anos de idade, entregou sua alma a Deus em odor de santidade. A devoção ao Divino Menino continuou alastrando-se por todas as camadas sociais. Para isso, contribuiu o livro escrito, em 1736, pelo Emerite de Santo Stefano sobre o Menino Jesus de Praga e publicado na Alemanha. A grande imperatriz Maria Teresa quis, em 1743,
confeccionar com suas próprias mãos uma rica veste para o pequeno rei. Mais uma vez, em 1744, tropas de protestantes, agora prussianos, cercaram Praga. As autoridades da cidade acorreram ao convento dos carmelitas, pedindo ao prior que o pequeno rei fosse levado em procissão solene pela cidade, a fim de a livrar da destruição dos hereges. E realmente chegou-se a uma capitulação honrosa, sem batalhas. Poucos meses depois, os prussianos deixaram Praga, e todos os seus comovidos habitantes acorreram à igreja de Nossa Senhora da Vitória para agradecer ao menino Jesus mais essa graça. Entretanto, outro perigo maior ameaçava a devoção ao Divino Infante. Por um decreto imperial, o ímpio José II, em 1784, os carmelitas tiveram que abandonar a igreja e convento, tornando-se Nossa Senhora da Vitória uma igreja paroquial sob a direção dos sacerdotes da Ordem dos Cavaleiros de Malta. E assim, sem assistência contínua dos frades carmelitas, o culto ao menino Jesus foi decaindo em seu santuário na capital tcheca. De Praga, contudo, o culto ao menino Jesus já havia se estendido por toda a Europa, e daí para a América Latina e Estados Unidos. Neste país, isso se deveu principalmente à devoção da grande apóstola dos imigrantes, Santa Francisca Xavier Cabrini, que quis que em cada uma das casas do instituto por ela fundado houvesse uma imagem do pequeno rei. Até nas longínquas Índias e Sri Lanka, o autor viu imagens e santuários dedicados ao menino Jesus de Praga. Alguns deles tomaram coloração local, como o menino Jesus de Sherpungal, na igreja forânea daquela localidade do estado de Kerala, no subcontinente indiano. Todas as sextas-feiras, mas sobretudo na primeira do mês, multidões de peregrinos acorrem a todas as partes em visita à venerada imagem. Capítulo 8. De Praga a Arenzano. O culto ao menino Jesus de Praga deitou fortes raízes na Itália. Em 1895, os frades carmelitas de Milão pediram ao cardeal Ferrari licença para introduzir a devoção ao menino Jesus de Praga em sua igreja de Corpus Domini. O cardeal não só autorizou a entronização, mas quis ele mesmo fazê-la em presença de 3.000 fiéis. Na ocasião, consagrou todos os meninos de Milão ao menino Jesus de Praga. A partir daí, o pequeno rei começou a conquistar o coração dos italianos. O pequeno rei em Arenzano. Em Arenzano, Gênova, surgiu a ideia de se expor um quadro representando o menino Jesus de Praga na igreja do convento carmelita, fundado em 1889. Os habitantes da cidade logo se mostraram muito sensíveis ao novo culto e o pequeno rei atendeu às suas orações e pedidos com muitas graças e bênçãos. No ano de 1902, para substituir o quadro, a marquesa Delfina Gavotti, de Savona, presenteou os frades com imagenzinha do menino, cópia exata da de Praga. A enorme afluência dos fiéis ante o altar do menino Jesus convenceu os frades a construir um santuário expressamente dedicado a ele. A primeira pedra foi colocada em outubro de 1904 e o templo solenemente consagrado 4 anos mais tarde. O cronista do convento carmelita anotou então: para todos foi claro que só o culto à infância divina, venerada com o título do Santo Menino Jesus de Praga, deu origem, desenvolvimento e feliz final à nossa empresa de construir esta igreja para que fosse para os fiéis de toda a Itália o centro propulsor dessa devoção. No dia 7 de setembro de 1924, o Papa Pio XI enviou o cardeal Rafael Merri del Val para coroar solenemente a imagem. Assim, a devoção ao menino Jesus de Praga recebia a aprovação oficial do chefe da igreja. Em 1937, foi inaugurada na Praça do Santuário uma coluna de mármore encimada por uma imagem dourada do menino Jesus, abençoando os inúmeros peregrinos que vão louvá-lo ou procurar seu auxílio. Esse ano coincidia com o 3º centenário da promessa feita pelo menino Jesus a Frei Cirilo.
Quanto mais me honrardes, mais vos favorecerei. O Santo Bambino protege a cidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários prodígios mostraram a proteção que o Santo Bambino concede a seus devotos. No dia 14 de agosto de 1944, por exemplo, Arenzano foi alvo de violento ataque aéreo que tudo devia destruir. No entanto, o menino Jesus de Praga protegeu a cidade a ele encomendada. Houve poucos danos materiais e nenhuma vítima. Em sinal de gratidão, a população ofereceu ao menino Jesus riquíssimo ex voto. Outro milagre famoso ocorreu em outubro de 1943, na pequena cidade de Cogoleto, próxima a Arenzano, também durante um bombardeio aéreo. Dormia tranquila no terceiro andar de um prédio uma menina de apenas 38 dias, quando uma bomba explodiu sobre o edifício. Nesse momento, a mãe da criança bradou: "Santo menino, salvai-nos!" e correu para o quarto da filhinha, o qual encontrou em ruínas. Desesperada, começou a cavar com as mãos, quando ouviu sob os escombros um choro. Cavando mais, foi encontrar a filhinha sã e salva, debaixo de 2 metros de entulho. Imediatamente agradeceu ao Santo Bambino tão singular graça. Também o azeite que arde na lamparina, que há constantemente diante do trono do menino Jesus, como sinal de devoção, tem sido veículo de muitos milagres e graças especiais concedidas aos fiéis. A onipotente mão de um rei que rege o mundo. Tendo se tornado pequeno o santuário de Arenzano, para o número crescente de devotos do menino Jesus de Praga, foi ele ampliado. Por uma feliz coincidência, quem fez a inauguração dessa nova parte foi o cardeal José Beran, arcebispo de Praga, o qual, depois de passar vários anos nos campos de extermínio nazista e mais tarde em prisões comunistas, foi exilado para a Itália. Nessa ocasião, declarou, referindo-se ao pequeno rei de Praga: "Quantas vezes experimentei que sua pequena mão, tão débil aparentemente, tão impotente, é na realidade a onipotente mão de um rei que rege o mundo e bendiz amorosamente a todos aqueles que respondem a seu amor com amor." Em Arenzano, comemora-se a festividade do menino Jesus de Praga no último domingo de setembro e em Praga no último de maio. Notícias sobre a pia união do menino Jesus de Praga. No santuário Basílica do menino Jesus de Praga, em Arenzano, na Itália, está canonicamente ereta a pia união do Santo Menino Jesus, rica de graças e privilégios, na qual estão inscritos 4 milhões de fiéis. Podem inscrever-se também os recém-nascidos. As pessoas que desejam pôr-se e a seus filhinhos sob a proteção do Menino Jesus, com a inscrição na Pia União, pode dirigir-se ao Santuário Gesù Bambino de Praga, 16011, Arenzano, GE, Itália. Capítulo 9. Século XX. Provações, vicissitudes e triunfo do pequeno rei. Já no século XX, desabou sobre a Europa a hecatombe das 2 guerras mundiais. Sob a tormenta comunista, durante a Segunda Guerra, houve a ocupação de Praga pelos nazistas, e depois o flagelo comunista se abateu sobre a infeliz cidade. Esse regime ímpio e ateu oprimiu o país durante quase 50 anos. Mas nenhum nem outro inimigo da fé de Cristo atentaram diretamente contra a milagrosa imagem, que continuou em seu trono na igreja de Nossa Senhora da Vitória. Porém, com a repressão religiosa, seu culto não foi senão mera sombra de seu glorioso passado. Em Praga, transformada na capital da Tchecoslováquia, o regime comunista impedia o livre exercício do culto, propugnando o ateísmo do Estado. Em 1968, uma tentativa de livrar-se do regime ímpio durante a chamada Primavera de Praga foi sufocada em sangue. A devoção ao Menino Jesus continuava restrita aos que frequentavam a igreja onde estava exposta a milagrosa imagenzinha, e ao apostolado das monjas carmelitas que, deportadas para longe de Praga, pintavam estampas com o Santo Menino e as enviavam clandestinamente a outros conventos europeus.
reflorescimento da devoção. Finalmente, em 1989, com a queda do Muro de Berlim e depois com a Revolução do Veludo, caiu a ditadura comunista na Tchecoslováquia e se transformou nas repúblicas Tcheca e Eslováquia, livres e donas de si mesmas. Tendo sido restabelecida a liberdade civil e religiosa, o novo arcebispo de Praga, cardeal Miroslav, ele próprio, vítima da repressão comunista, quis que reflorescesse a devoção ao menino Jesus. A convite seu, 2 frades carmelitas de Arenzano foram para Praga, a fim de reabrir o convento e estimular a devoção ao divino menino Jesus. Era o efeito que voltava à sua causa. E assim, desde 1994, os frades carmelitas voltaram a ser custódios e vassalos do pequeno rei de Praga, que agora acolhe crescente número de peregrinos de todos os rincões da terra. Apêndice: outras imagens célebres do menino Jesus. 1. O Santo Ninho, de Atocha, Espanha e México. Durante a dominação moura na Espanha, havia na cidade de Atocha uma muito venerada imagem da Virgem Maria com o menino Jesus em seus braços. Como eram 2 imagens independentes, costumava-se levar a imagem do menino à casa dos doentes e moribundos. Essa imagenzinha era também procurada por senhoras que estavam para dar à luz, pois não só assegurava um bom parto, como era a crença geral, mas queriam que o santo menino abençoasse também a criança em seu seio, que ficasse assim sob sua proteção. Narra a legenda que em determinado momento os mouros, talvez para impedir que os habitantes da cidade ajudassem a algum exército assaltante, prenderam todos os homens, deixando-os incomunicáveis. Os muçulmanos não se incomodaram em providenciar água nem alimento para os detidos, mas permitiram que meninos de até 12 anos pudessem levá-los a seus parentes. Ora, havia vários prisioneiros que não tinham parentes jovens e que por isso estavam destinados a morrer de fome e sede. Mas isso não ocorreu, pois um misterioso menino de uma beleza celeste, vestido como peregrino, segurando numa mão um cesto de pães e na outra um jarro de água, o socorria à noite. Os prisioneiros logo notaram que o pão do cesto nunca diminuía, nem a água do jarro decrescia. Ao mesmo tempo, na igreja, os fiéis notaram que as sandálias de corda da imagem do menino Jesus começou a dar mostras de desgaste. Puseram-lhe uma nova, e esta também começou a apresentar os mesmos sinais. Ficou então patente que o misterioso menino que socorria os cristãos na prisão moura não era outro senão o santo menino de Atocha ou El Peregrinito, como passou a ser conhecido. Infelizmente, essa imagem miraculosa desapareceu há muito tempo, sem que se conheçam as circunstâncias desse desaparecimento. Embora só uma vaga lembrança do El Peregrinito tenha permanecido na memória dos habitantes de Atocha, sua história ficou registrada em documentos dignos de fé. O rei Afonso, o Sábio, filho de São Fernando de Castela, em suas famosas cantigas, relata vários dos milagres do pequeno peregrino. No Novo Mundo. Alguns espanhóis do tempo dos descobrimentos levaram essa devoção para o México recém-conquistado e ela foi passando de geração em geração. Na região mineira de Zacatecas, na cidade de Plateros, assim chamada por causa das minas de prata, em meados do século XVI, foi construída uma igreja em honra de El Santo Cristo de los Plateros. Pelo ano de 1829, o Marquês de San Miguel de Aguayo, rico dono de Minas, doou a esta igreja uma imagem da Virgem, tendo ao colo um menino Jesus destacável. Relembrando-se da Virgem de Atocha, do país natal, os imigrantes espanhóis deram à imagem o mesmo nome. Como o menino Jesus lhes lembrava o pequeno peregrino, às vezes assim o vestiam, colocando-lhe uma cesta em uma das mãos e um bastão na outra. Lembrando também a proteção do Santo Menino, aos prisioneiros dos mouros, puseram sob sua proteção especial aqueles que eram cativos nas minas.
O Santo Ninho de Atocha, de Plateros, algumas vezes é colocado nos braços de sua mãe, outras aparece sentado em uma poltroninha dourada sob um dossel. Muitos milagres se atribuíram a essa imagenzinha, de modo que a devoção atingiu também os Estados Unidos. Eis como: no ano de 1831, um rico fazendeiro de Santa Fé, Novo México, sofria atrozmente e estava quase paralisado de artrite. Ouvindo falar do peregrinito de Plateros, a ele se recomendou sendo curado. Agradecido, foi até o México, apesar das dificuldades, agradecer a seu benfeitor. Nessa ocasião, comprou uma réplica da imagem. Para ela, construiu uma capela em seu rancho, onde ainda hoje é venerada, como em todo o sudoeste dos Estados Unidos. 2. O Menino Jesus de Delz, França. Em Delz, subúrbio de Château, Indre, França, havia uma famosa abadia beneditina, fundada em 1917. Em frente a ela estava uma coluna que servia de base a uma imagem de Nossa Senhora sentada, com o menino ao colo. No dia 31 de maio de 1187, quando a região estava sob o domínio dos ingleses, 2 deles jogavam dados em frente à coluna. O soldado que perdeu no jogo ficou tão furioso que atirou uma pedra na imagem, quebrando a mão do menino. De acordo com o historiador contemporâneo do fato, imediatamente um jato de sangue jorrou do braço da quebrada imagem, formando uma poça na terra. O soldado que jogou a pedra foi tomado de loucura e caiu morto na hora. Os soldados ingleses, acantonados em Delz, sabendo do ocorrido, foram ao local no dia seguinte ao atentado para constatar o milagre. Entre eles estava o irmão do rei inglês, conhecido como João Sem Terra, que encontrou a mão de pedra do menino Jesus decepada da imagem. Quando a enrolou em seu manto, dela começou a jorrar sangue fresco, novo milagre que surpreendeu a todos. O príncipe João e Ademar, visconde de Limoges, coletaram cuidadosamente o sangue, depositando-o numa rica capela erigida na Inglaterra e dedicada à Virgem. Numerosas curas foram obtidas pela aplicação desse sangue. Narram as crônicas que tantos outros milagres ocorreram, além dos 2 sangramentos, que isso levou os reis Felipe Augusto da França e Ricardo Coração de Leão da Inglaterra a se reconciliarem. Após o milagre, a imagem foi removida para uma capela dentro da abadia. Dedicada a Nossa Senhora dos Milagres, ela se tornou um centro de peregrinação. Durante a Revolução Francesa, a abadia foi pilhada e arrasada, e a imagem da Virgem com o menino quebrada. Uma piedosa mulher recolheu seus restos e os escondeu, até que a paz retornou ao sofrido país. Depois que a milagrosa imagem foi devolvida à igreja e devidamente restaurada, passaram a vesti-la ricamente. Na época do milagre, em 1187, havia se formado uma confraria para rememorar o sangramento da imagem. Essa confraria durou até a Revolução Francesa e foi restaurada depois dela em 1830. Seus membros e numerosos peregrinos comemoraram o aniversário do milagre no dia 31 de maio de cada ano. As imagens da mãe e do filho foram solenemente coroadas pelo arcebispo de Bourges em 1899. A abadia onde ocorreu o milagre continua em ruínas. A imagem milagrosa agora é venerada em uma capela da igreja de Santo Estevão, com o menino Jesus ainda sem a mão, para relembrar o milagre ocorrido há 8 séculos. 3. O Santo Bambino de Aracoeli, Roma. Durante o ano de 1480, em Jerusalém, um piedoso frade franciscano, cujo nome a história não guarda, esculpiu de uma oliveira do jardim do Getsemane uma imagem do menino Jesus. Diz a tradição que ele não teve tinta suficiente para terminar a pintura da imagem, o que foi feito pelos anjos. O frade doou a imagem à igreja de Aracoeli, situada na colina do Capitólio, em Roma,
que pertencia à sua ordem. De acordo com o costume italiano, a imagem do menino Jesus foi ricamente vestida e adornada de joias. Mas, algumas vezes, despojada delas, era ela levada à cabeceira de doentes e moribundos, que se reportam muitos milagres obtidos por sua intercessão. A imagem do Santo Bambino de Araceli foi solenemente coroada em 1897 por ordem do Papa Leão XIII. Na noite de Natal, a imagem é colocada no presépio da igreja. Algumas vezes, em tempos normais, é colocada também no colo de uma imagem de Nossa Senhora. Sua devoção espalhou-se por várias partes do mundo, sendo inúmeras as cartas que lhe chegam de todos os rincões da terra. 4. O Santo Ninho de Cebu, Filipinas. A ilha de Cebu, no arquipélago filipino, foi a primeira a ser cristianizada. Fernão de Magalhães, em sua viagem de circunnavegação da Terra, nela aportou quando descobriu as Filipinas, em 16 de março de 1521. Apenas desembarcado, Magalhães começou a pregar a fé católica, recebendo centenas de nativos o santo batismo. O navegador levava consigo uma imagem de Jesus menino e com ela presenteou a rainha de Cebu, batizada com o nome de Joana. Quando Magalhães entrou numa guerra para apoiar o rei de Cebu contra outros reis locais, foi morto na ilha de Mactán, apenas 6 semanas após sua chegada às Filipinas. Alguns dias mais tarde, o rei de Cebu quis livrar-se de seus aliados espanhóis, envenenando-os. Os que escaparam ao atentado fugiram para as Molucas e depois voltaram à Espanha. Com a volta dos nativos ao paganismo, a imagem do menino Jesus ficou relegada ao papel de um ídolo pagão, até que alguns milagres fizeram com que seu valor fosse de novo reconhecido. Um desses milagres foi o seguinte: para iluminar a cabana em que estava a imagem, seus habitantes puseram-lhe uma lamparina de azeite na mão direita, que estava voltada para cima. Os nativos constataram, maravilhados, que o azeite dessa lamparina, queimando continuamente, não se gastava. Imediatamente, o milagre foi divulgado por toda a ilha. A imagem passou a ser colocada no centro dos campos de arroz e milho, ou onde peixes estavam sendo secados, e com isso não se aproximavam os pássaros, nem outros animais, que costumeiramente aparecem nesses lugares. Depois da morte de Fernão de Magalhães, mais 2 viagens foram feitas por espanhóis às Filipinas, entre 1521 e 1542, mas também fracassaram. O rei Filipe II designou para liderar uma nova expedição o frade agostiniano Andrés de Urdaneta, famoso cosmógrafo, e como novo governador militar das ilhas, Dom Miguel Lopes Legazpi. Desembarcaram em 27 de abril de 1565, mas, fracassando as tentativas de diálogo, os espanhóis tiveram que apelar para as armas e os nativos fugiram para as montanhas, deixando atrás de si a vila em chamas. No dia seguinte, o soldado Juan Camus, explorando a área, encontrou uma cabana que fora poupada pelo fogo. Dentro havia uma caixa, na qual estava cuidadosamente embrulhada a imagem do menino Jesus. Essa descoberta, numa das poucas choças remanescentes, foi considerada milagrosa e produziu muita alegria. Legazpi confiou sua guarda aos missionários agostinianos, que a puseram no altar ereto, na mesma cabana em que fora encontrada. A primeira igreja para abrigar o Santo Menino foi levantada em 1571, e a transferência da imagem da cabana para a igreja deu ensejo à primeira procissão em terras filipinas. Mais 2 igrejas serviram para abrigá-la, até que a atual foi erigida em 1740, e nela o Santo Ninho foi solenemente entronizado. Segundo os historiadores, os milagres atribuídos a essa imagem são tão numerosos que não se podem enumerar. O rei Carlos III, da Espanha, em reconhecimento à fama de milagres do menino Jesus de Cebu, concedeu-lhe a famosa comenda
do Tozão de Ouro. A devoção a esse santo ninho espraiou-se por todo o arquipélago filipino, atraindo multidões à sua Basílica Nacional para venerá-lo em sua festa no terceiro domingo de setembro. Durante a Segunda Guerra Mundial, Cebu foi bombardeada. Embora a igreja onde estava o Santo Menino não fosse atingida, o tremor das explosões fez com que a imagem caísse do altar. O fato de ela nada ter sofrido foi considerado também milagroso. Em 1965, por ocasião do quarto centenário da redescoberta da imagem, a primeira-dama do país, Senhora Leonilda Garcia, doou-lhe uma coroa de ouro. A milagrosa imagem tem um variado e rico guarda-roupa, sendo trocada de veste 2 vezes por ano por membros da confraria do Santo Menino de Cebu. 5. O milagroso menino Jesus de Loreto, Áustria. No primeiro quartel do século XVII, o capuchinho Frei João Crisóstomo Schenck, residente em Salzburgo, na Áustria, recebeu de presente de seu superior uma piedosa imagem do menino Jesus de marfim. Devotíssimo da infância divina do Salvador, o frade fez um estojo de madeira para carregar consigo sua imagem quando ia visitar os doentes. Às vezes deixava-lhes mesmo emprestado seu menino Jesus. Quando se esqueciam de devolvê-lo, a milagrosa imagem voltava por si só para junto de seu guardião. Como Frei Crisóstomo era muito conhecido na cidade, também passou a sê-lo a piedosa imagem que trazia sempre consigo. Quando ele faleceu, em novembro de 1634, a pequena imagem, a qual já chamavam de Milagroso Menino Jesus, foi levada para o convento de Loreto das Irmãs Capuchinhas, onde passou a ser visitada por muitos devotos e peregrinos. 6. O Santo Menino da Boa Saúde, México. Um dia, uma mulher ia de porta em porta na cidade de Morelia, Michoacán, México, oferecendo uma pequena imagem de madeira do Menino Jesus, de cerca de 28 centímetros de altura. Em determinada casa, a proprietária, lembrando-se de que sua afilhada quisera, desde pequena, ter uma imagenzinha como aquela, a comprou. Por um interior impulso, resolveu deixar guardada a imagem até que sua afilhada voltasse a viver em Morelia, pois havia se mudado para a cidade do México. Várias vezes a afilhada visitou a madrinha, mas esta nada lhe disse da imagem. Até que um dia, retornando definitivamente à cidade natal, a madrinha deu-lhe o pequeno menino Jesus. Desde esse momento, começou ele a operar curas extraordinárias em favor dos doentes que a ele se dirigiam, de tal modo que passou a ser conhecido como Santo Menino da Boa Saúde. Um dos primeiros devotos do Santo Menino foi um médico que organizou com a proprietária da imagem a primeira manifestação pública na Igreja dos Capuchinhos em 21 de abril de 1944. A partir daí, tornou-se costume honrar anualmente o Divino Infante no dia 21 de abril com a Santa Missa celebrada em uma das igrejas da cidade. A fama dos milagres do Santo Menino espalhou-se, chegando à cidade do México, onde uma monja Clarissa compôs uma novena em sua honra. Aprovada pelo arcebispo local, essa novena foi feita pela primeira vez publicamente em 5 de dezembro de 1946, na igreja de Nossa Senhora das Mercês, em Morelia. Em 1957, o arcebispo sugeriu que a imagem fosse removida da casa da proprietária para uma igreja para estar mais acessível aos devotos. Foi assim que, com grande pompa, foi ela transferida para a igreja de Nossa Senhora do Monte Carmelo, em Morelia, acompanhada pelo arcebispo, vários eclesiásticos, padres e freiras de diversas ordens. No fim da cerimônia, o arcebispo coroou a imagem com uma coroa de ouro. Mas essa transferência não satisfez a piedade popular. Todos queriam que o Santo Menino tivesse sua própria igreja, e imediatamente começou-se uma campanha de coleta de fundos. Assim surgiu em 1963 a igreja que viria a ser o santuário do Santo Menino da Boa Saúde de Morelia.
Os milagres operados por ele foram em grande número de casos, verificados e atestados por médicos. Uma das mais notáveis curas foi a de um menino de 4 anos que, vítima de um choque, ficara cego, surdo e paralítico. Seus pais fizeram uma novena ao Divino Infante e ele foi inteiramente curado.